Olá, vamos fazer uma análise hoje da prova do Enem de 2020 do primeiro dia, tanto linguagens quanto humanas. E temos algumas informações que são bastante importantes para estar comentando. Primeiramente, falando sobre a prova de linguagens, pela percepção que eu tive, eu acredito que essa prova ela vai ter um TRI um pouco diferente do que normalmente ela é. Por que isso acontece? Eu não sou um expert na área de linguagens, mas normalmente, nos Enems que eu faço, pela experiência que eu tenho de prova, eu tendo a fazer na faixa de 35 acertos em linguagens. E teve apenas um ano, que foi o ano de 2018, que eu fiz abaixo disso, que eu fiz mais ou menos uns 29. O que acontece normalmente com a nota de linguagens do Enem? 35 acertos geralmente fica na faixa de 640 pontos para linguagens. Só que no ano de 2018, não foi porque eu tinha feito uma prova muito pior do que os outros anos e eu fiz 28, 29, não me recordo aqui agora quanto foi. Na verdade, a prova foi mais difícil, todo mundo fez uma nota um pouco abaixo do que estava acostumado em linguagens e por isso, você com mais ou menos uns 30 acertos, você já conseguia fazer esses 640, 650, que normalmente é uma nota de 35 acertos. Então, se você observar, era mais ou menos isso. Todo ano, tirando 2018, 35 acertos é 640, 650, 40 acertos é mais ou menos ali uns 700 pontos, 690, alguma coisa assim do tipo. No ano de 2018, você precisava, com 5 questões a menos, fazer essa mesma pontuação. Com 30 acertos, você já conseguia fazer uns 640, 650. Com 35, você já estava fazendo seus 690. Então é como se a prova fosse 5 questões mais difíceis do que o normal. E nessa prova de linguagem desse ano, por eu ter esse parâmetro assim, eu acredito que a prova de linguagens vai ser muito parecida com a nota de 2018. Todas as outras matérias eu acredito que foram muito parecidas com a prova de 2019, 18 e 17. A única prova que realmente veio um pouco diferente, um pouquinho mais difícil, foi a prova de linguagens. Eu fiz 27 acertos, foi a minha pior nota da minha vida em linguagens, então foi uma nota realmente bem baixa, mas quando eu fui comparar alguns alunos que eu acompanho de matemática, e eu perguntei como ele foi nas outras áreas, eu percebi que muitos tiveram mais ou menos aí uns 5 acertos abaixo do que normalmente esperavam. Pessoa que fazia 40 fez 35, pessoa que fazia 42 fez 37, 36, 38. Então, eu acredito que na hora que você estiver estipulando a sua nota, você pode pegar a nota de 2019, somar 5 alternativas que muito provavelmente essa vai ser a sua resposta. Eu não vi nenhum especialista, nenhum professor comentando sobre isso. Isso aqui é puramente a minha opinião sobre o que eu conheço da prova, então não tenho 100% de certeza se vai ser isso que vai acontecer, mas eu realmente acredito que aconteça isso. Então, por exemplo, para essa prova, eu acredito que uns 30 acertos você já consegue ali uns 640, uns 35 acertos você já consegue ali uns 680, 690, acredito que vai gerar nessa faixa. Logicamente que o TRI varia, mas de qualquer forma fica um comentário sobre várias pessoas que eu andei conversando que tiraram bons resultados e mesmo assim tiveram essa dificuldade a mais na prova de linguagens. Muito provavelmente essa tenha sido a prova mais difícil da história do Enem de linguagens. Então, se você fez aquele 30, 35 e está insatisfeito com a tua nota de linguagens, calma, porque talvez a tua nota não esteja tão ruim quanto você pensa. Na verdade, talvez ela seja uma nota muito boa e você está achando que ela não foi. Sobre a prova de humanas eu acredito que foi muito parecida como todos os outros anos que a prova de humanas é. E aqui eu tenho um puxão de orelha, um alerta muito importante sobre essa prova de humanas, que é justamente a questão de que ela é extremamente interpretativa e muito pouco conteudista. Eu fiz 39 acertos esse ano na prova de humanas e qual é o alerta que eu tenho para dizer? Eu estou há mais de 2 anos sem estudar para os conteúdos do Enem. Então, matérias como humanas e natureza são matérias que, pelo fato de você ficar 2 anos sem ter contato com o conteúdo, sem revisar, você vai esquecendo ao longo do tempo. Então, hoje, eu não lembro de praticamente nada de humanas, a não ser aquele básico que você nunca vai esquecer pro resto da vida. Mas se você me perguntar sobre qualquer detalhe, qualquer assunto específico, eu não vou conseguir lembrar. Então, qual a experiência que eu tive que consegui fazer no ano passado, no Enem 2019, e esse ano, que para mim ficou muito, muito bem claro. Eu estudava humanas, né? Eu estudei para a prova de 2018, que foi a que eu realmente me preparei, fiz 35 acertos, e normalmente eu fazia isso, 33, 35. 2019, eu fiquei 1 ano sem me preparar para o vestibular, cheguei e fiz 40 acertos em humanas. Como foi que eu fiz a minha prova lá em 2019? Eu fiz o seguinte:
abri a prova de humanas, isso para a parte de humanas. Eu abri a prova e falei assim, caraca, eu não lembro mais de nada de humanas. Então, se a questão for muito conteudista, eu vou errar. Então, a única forma de eu acertar uma questão aqui vai ser procurando alguma pista na questão, seja no comando, seja no texto. Então, eu vou ler com bastante atenção a questão, procurar alguma pista e com essa pista responder a questão. Resultado, 40 acertos, a maior nota que eu já tive em humanas na vida. Esse ano, aí eu podia ter ficado o seguinte, poxa, será se foi sorte? Será se eu estava inspirado na hora da prova? Fiz o Enem de novo esse ano, 2 anos, eu não lembro mais nada. Se eu for fazer uma prova de humanas hoje, que seja bastante conteudista, eu garanto, eu vou errar praticamente tudo. Se você for uma pessoa que estudou direito para humanas no ano passado, eu tenho certeza que você hoje sabe muito mais conteúdo do que eu para humanas. E mesmo assim, eu consegui chegar lá e fazer 39, 40 em 2019, 39 nessa. O que simplesmente prova exatamente esse fator. A grande maior parte da prova de humanas, ela é muito interpretativa. Você precisa ter uma noção básica do conteúdo e bastante atenção nas pistas que a questão está te oferecendo para que você, com isso, consiga matar a charada e conseguir escolher a alternativa correta. Fazendo assim, você consegue acertar a grande maioria das questões. O fato de você dominar o conteúdo bastante não vai afetar muito. Apenas as questões que eu errei nas 2 últimas provas aí, praticamente foram as poucas questões conteudistas que tinha na prova. Então, perceba que você consegue tirar uma boa nota de humanas estudando de forma objetiva. E é por isso que eu falo tanto, natureza e humanas, você tem que estudar de forma objetiva, porque você tem basicamente 2 blocos de questões. Você tem um bloco de questões que ele cobra o básico e o médio, e basta você ter bastante atenção ali para poder marcar a alternativa correta, não errar besteira, não errar coisa que você sabe. E você tem um pequeno bloco de questões ali de 5, 7, 8 questões que são de fato questões atípicas na prova e que você possa errar, porque talvez você vai precisar de um detalhe bastante específico na prova de humanas e na prova de natureza. Então você percebe isso na prova. Por exemplo, vou botar aqui uma questão do Aristóteles. Olha só, na legenda tinha escrito Aristóteles política. Qual era a resposta? Letra A, ética e política. Então percebe que sempre você tem alguma dica na questão que acaba te ajudando a responder. Eu estava pensando em fazer um vídeo sobre como eu fiz a prova do Enem 2019 e 2020 de humanas, puramente com interpretação de texto e fazer 40, 39 acertos. Se isso é um conteúdo que você acha interessante, deixa um comentário aqui falando, poxa, essa ideia é muito boa, onde eu vou mostrar justamente isso, questões como essa que eu falei, onde, opa, eu achei essa frase bem aqui e com isso eu marquei a letra A, ética e política. Várias questões nesse aspecto. Também vou mostrar que as questões que eu errei eram realmente as poucas conteudistas que tinham na prova e muitas delas que eu errei, eu estava observando aqui agora, eu fiquei em dúvida entre 2 alternativas e acabei marcando a outra. Então, não era questões que eu tinha, não tenho a menor ideia. Como, por exemplo, essa aqui, ó, vou deixar uma aqui, ó. Essa questão, eu fiquei em dúvida entre letra C e letra D, acabei marcando a letra D. Eu não sabia o que significa esse ascetismo contemplativo, realmente não sei, ainda hoje não sei, não pesquisei sobre o que significa. E aí eu fiquei na dúvida, acabei marcando a alternativa errada. Deixa eu ver se teve alguma outra aqui que eu errei, que eu fiquei em dúvida em 2. Essa questão aqui também vou deixar aqui. Eu consegui eliminar a letra B, C e D. Depois eu posso explicar qual foi o meu raciocínio. Acabei ficando entre A e E, marquei letra A. A resposta certa era a letra E. Mas de modo geral, é uma prova que eu consegui sempre procurar alguma pista. Sempre tem uma palavra grifada aqui nas minhas respostas, no texto, no comando, e aí fazer eu acertar essas questões. Então era isso que eu queria estar trazendo hoje sobre a prova de linguagens e humanas. Recapitulando aqui, linguagens, tente pegar a nota que seria em 2019 e some umas 5 alternativas. Então se você fez 30, pesquise sua nota como se fosse um 35. Muito provavelmente a sua nota vai ser mais ou menos isso. Então 30 acertos esse ano eu acredito que vai ser uns 640, alguma coisa assim do tipo. E sobre a parte de humanas, foca em prestar bastante atenção nas pistas que a questão te oferece, porque muitas vezes a resposta está lá. Por fim, eu gostaria que você deixasse um comentário se o que falamos hoje fez sentido para você e também que você escrevesse sobre qual tema que você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Inclusive esse de resolução da prova de humanas de 2019 e 2020, puramente com interpretação de texto. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.